E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão geopolítica fascinante, imaginando o cenário do ano de 2026. A grande pergunta é, no mundo pós-unipolar, será que as chamadas potências médias conseguem superar suas diferenças e se unir para estabilizar a ordem global? É um cenário super complexo, cheio de nuances e que exige uma análise profunda sobre a real viabilidade de uma coalizão entre essas potências médias frente aos enormes desafios atuais. Afinal, quem realmente tem o poder de ditar o futuro das relações internacionais hoje? Para entender tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos essenciais: o declínio da unipolaridade, a ascensão das potências médias, a barreira da geografia, a histórica divisão norte e sul, o desafio da liderança global e, claro, o futuro dessa possível coalizão. Vamos lá? Começando pela seção 1, o declínio da unipolaridade e o fim da hegemonia americana. Sabe, a trajetória de como a gente chegou até aqui é bem clara, e esse declínio definitivamente não aconteceu da noite para o dia. As raízes dessa mudança global gigantesca podem ser traçadas lá atrás, desde a desastrosa invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e, logo depois, a profunda crise financeira global de 2008. Avançando um pouco no tempo, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 simplesmente reescreveu todas as regras de segurança. Isso nos traz direto para o cenário atual detalhado nas fontes, que é uma era dominada pelas três grandes, Estados Unidos, China e, em menor grau, a Rússia. E vale notar que Pequim e Moscou estão operando cada vez mais em sintonia. Isso nos leva à seção 2, a ascensão das potências médias, que surgem como uma verdadeira terceira força na política global. E aqui a gente consegue ver direitinho o contraste de prioridades no cenário atual. Olha só, enquanto as três grandes estão super focadas em expandir territórios e usar cadeias de suprimentos e minerais críticos para garantir suas próprias esferas de influência exclusivas, as potências médias operam com uma cabeça totalmente diferente. E aí a gente está falando de nações fundamentais como o Brasil, França, Índia e Coreia do Sul. A prioridade absoluta delas é a segurança, autonomia e uma necessidade quase desesperada de salvar o multilateralismo, que elas consideram essencial para resolver problemas em nível global. Mas vem cá, por que a urgência em agir agora? A análise aponta para alguns catalisadores bem alarmantes. A gente tem, por exemplo, a redução do apoio financeiro à Ucrânia pelo governo de Donald Trump, além daquelas reivindicações territoriais super ousadas dos americanos sobre o Canadá e a Groenlândia, que chocaram até aliados próximos. Lá na Ásia, a tensão não para de subir com o assédio da China a embarcações filipinas e as demonstrações de força ao redor de Taiwan. Tudo isso acontecendo enquanto o Conselho de Segurança da ONU sofre de uma paralisia crônica. São exatamente essas ações agressivas que geram um sentimento profundo de vulnerabilidade e impulsionam o debate sobre formar uma frente unida de potências médias. Só que aí entra o grande obstáculo, a nossa realidade imediata. A resposta inicial tem sido marcada por muita hesitação e silêncio. Em vez de montar uma resistência coletiva, muitos países agiram de forma tímida e totalmente individual. Quase não houve reação contundente às tarifas e proibições de viagens impostas por Washington. Grande parte do sul global evitou condenar a Rússia por suas ações territoriais e os países asiáticos optaram pelo silêncio diante das incursões marítimas chinesas. Para que uma coalizão realmente funcione, essa inércia estrutural precisa mudar drasticamente. E isso nos traz à seção 3, a barreira da geografia e os limites da proximidade. Tem uma frase célebre do Tip O'Neill que diz que toda a política é local, e ela resume com perfeição o motivo de ser tão difícil agrupar essas potências médias. No xadrez geopolítico, o que acontece no quintal de um país é o que dita as maiores ansiedades dele, e essa proximidade física é o fator número 1 que orienta as decisões de defesa. O ponto crucial aqui é o que a gente chama de assimetria geográfica. Pensa bem, as potências médias estão espalhadas pela África, Ásia, Europa e pelas Américas. Quando elas enfrentam uma ameaça real ali do lado, a estratégia natural de proteção é buscar segurança se aliando a uma grande potência, em vez de pedir ajuda para uma potência média que está lá do outro lado do oceano. O fortalecimento dos laços entre os Estados Unidos e a Índia, por exemplo, para contrabalancear o peso da China na Ásia, é a prova perfeita dessa dinâmica. Mostra muito bem como a geografia, muitas vezes, fragmenta os interesses em vez de unir. Avançando para a seção 4, a histórica divisão Norte-Sul, que é sem dúvida o abismo mais profundo nessa história toda. O desenvolvimento dessa fratura é doloroso e tem raízes muito profundas. Para os países do sul global, a identidade moderna é forjada em cima do trauma histórico da exploração colonial. Aquele apelo por justiça econômica ganhou muita força na década de 1970 com a exigência de uma nova ordem econômica internacional.
E apesar de uma aparente trégua durante o boom da globalização nos anos 90, as crises sistêmicas da década de 2020 reacenderam com força total esses debates estruturais antigos e não resolvidos. E o que é realmente interessante notar é a clara divergência nas visões de mundo atuais. De um lado, as potências do Norte focam em promover o que eles consideram valores liberais universais, priorizam a boa governança e tratam a crise climática como uma grande questão de segurança internacional. Em nítido contraste, a pauta central do Sul global é a equidade econômica e o direito ao desenvolvimento. Existe uma resistência muito forte a qualquer iniciativa do Norte que possa soar como um novo tipo de intervencionismo disfarçado. E, como é de se esperar, esses diferentes mundos frequentemente entram em colisão direta. Um exemplo clássico é a União Europeia adotando o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que é basicamente uma taxa sobre produtos poluentes importados. O Norte vê isso como uma ação climática ousada, mas as nações em desenvolvimento, que ainda dependem de combustíveis fósseis, enxergam isso como puro protecionismo econômico. Outros pontos de grave ruptura incluem o trauma recente do acúmulo de vacinas durante a pandemia e as políticas migratórias isolacionistas impulsionadas pela extrema-direita no Norte, que acabam hostilizando abertamente os países do Sul que exportam mão de obra. Tudo isso constrói uma narrativa de profunda desconfiança baseada no que o Sul global enxerga como dois pesos e duas medidas. Por exemplo, de forma totalmente imparcial, as fontes mostram que aliados do Norte expressaram grande indignação quando os Estados Unidos ameaçaram anexar a Groenlândia. Mas, pouco tempo antes, quando os mesmos Estados Unidos atacaram a Venezuela e prenderam Nicolás Maduro violando o direito internacional, houve um silêncio quase ensurdecedor dessas mesmas nações. Esse tipo de assimetria nas respostas mina seriamente a credibilidade das alianças. Entrando agora na seção 5, o desafio da liderança global, ou melhor, o déficit de visão. A verdade é que vivemos em um ambiente fortemente marcado pelo hipernacionalismo. A classe política atual em diversas potências médias muitas vezes não tem a capacidade, ou até mesmo o desejo, de olhar além das vitórias eleitorais imediatas e ganhos de curto prazo. Sem uma liderança global com visão de futuro para criar coalizões que estabeleçam ordem no longo prazo, fica absurdamente mais fácil para as três grandes usarem táticas de dividir para conquistar. E assim chegamos à nossa última parte. Seção 6. O futuro da coalizão. Estamos numa encruzilhada, mas tem esperança. Sabe de onde vem uma dessas novas frentes de esperança? Da batalha pelas regras que vão governar a inteligência artificial e os fluxos de dados globais. Hoje, EUA e China dominam a tecnologia, mas aquele processo inicial de Bletchley Park, liderado pelo Norte, encontrou uma resistência forte. O Sul global não quer mais ser apenas um tomador de regras. Eles estão buscando protagonismo, como a gente viu na cúpula de IA sediada na Índia, e em diálogos puramente multilaterais guiados pela ONU. Isso sinaliza que colaborar estrategicamente é a única saída para as potências médias evitarem o monopólio das superpotências. E olha, a prova de que essa engenharia diplomática complexa pode sim funcionar, e muito bem, está na nossa história recente. Exemplos maravilhosos como o Acordo Comercial CPTPP e o histórico Acordo de Paris sobre o Clima mostram que compromissos formidáveis entre nações do Norte e do Sul podem absolutamente ser alcançados. Além disso, blocos coesos como a coalizão G4, unindo Brasil, Alemanha, Índia e Japão lá na ONU, servem como plantas autênticas para colaborações reais que desafiam o status quo. Ou seja, a inércia pode sim ser quebrada. Então, a gente fecha essa análise profunda com uma reflexão final que foca exatamente na viabilidade de uma coalizão entre essas potências frente aos enormes desafios de hoje. Considerando toda essa bagagem histórica, os interesses geográficos muitas vezes conflitantes e a falta de visão de liderança, será que uma coalizão unificada de potências médias é viável o suficiente para estabilizar o nosso mundo fragmentado e pós-unipolar? Queremos muito saber a opinião de vocês, então, por favor, não deixem de responder a esta pergunta nos comentários abaixo do vídeo. E claro, pedimos para curtir o vídeo e se inscrever no canal se gostam desse conteúdo. E o recado mais importante de todos, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima!